A maior seleção da história do futebol, com jogadores históricos, vive hoje um jejum de 24 anos. Com escândalos de corrupção, mau desempenhos, vergonhas históricas e uma seleção que não chega a ser nem favorita numa Copa. Então, como que a seleção que já assustou o mundo inteiro parece cada vez mais distante do seu dia de glória? Por isso já fica nesse vídeo que hoje eu vou te fazer entender como o Brasil saiu da glória da maior seleção da história para um fracasso eminente. Bom, na próxima quinta já inicia a Copa do Mundo de 2026 e muitas pessoas afirmam que o Brasil não chega nem a ser o favorito nessa Copa. O que nos faz pensar em como é possível que o país mais admirável venha decaído tanto, e isso tem motivos. Bom, para começar, a última vez que o Brasil levantou uma taça foi em 2002, quando foi pentacampeão. E daí por diante se passaram 5 Copas do Mundo em 24 anos em que o Brasil não chegou a levantar a taça, sendo as 3 últimas completos erros, como a de 2022, quando foi eliminado pela Croácia, onde levou um gol faltando 4 minutos para a partida acabar. Ou pior ainda, na de 2018, eliminado também por uma seleção que não é considerada de elite, a Bélgica. Só que nada se compara de 2014. A Copa realizada no próprio Brasil virou um dos maiores vergonhas da história do futebol, eliminado pela Alemanha por 7-1 em sua própria casa. E esse mau desempenho do Brasil tem diversos motivos que podem ser levantados, sendo o principal a CBF. Bom, se tem algo que pode ser culpado pelo desempenho da seleção, é a federação que administra ela. E quando você coloca a lupa em cima da CBF, dá pra entender totalmente porque o Brasil tá assim. Pra começar, simplesmente todos os presidentes da CBF de 1989 até 2025 foram postos pra fora por cometerem atos ilegais. Sendo os últimos o Rogério Caboclo, afastado por assédio a uma funcionária, e logo depois em 2021, Edicley Rodrigues, acusado de manipular regras eleitorais. E já dá pra imaginar que a CBF é uma pura desorganização quando o próprio presidente é substituído pelo mesmo partido, porque simplesmente só tem um candidato que concorre. Sem contar que a CBF hoje deixou com que as casas de apostas dominassem o futebol brasileiro, tendo diversos casos de acusações de manipulações de partida. E sem contar que uma negligência da CBF em abrir amistosos contra equipes europeias enfraqueceu muito o Brasil. Tanto que as últimas 5 Copas do Mundo, em todas, o Brasil foi eliminado por europeu, sendo a derrota de 2014 como um alerta de uma crise na seleção brasileira, tanto pelo futebol em decadência quanto pela administração da CBF. Só que muitas pessoas defendem que o fato da seleção decair foi os jogadores que hoje em dia ligam mais pra festas e bons status do que pro próprio futebol. Só que, cara, pra mim não é nem isso que enfraqueceu a seleção, porque se olharmos pros jogadores de antigamente, eles faziam coisas até piores. Mas o pior problema foi quando o dinheiro dominou o futebol, porque se antigamente um jogador precisasse jogar muita bola para conseguir bons salários e destaque mundial, hoje em dia ele não precisa mais disso. Com um patrocínio ou uma divulgação de tigrinho, os jogadores já estão com a vida feita. Então, por mais que jogar muito ainda abram oportunidades financeiras, acaba que ela não é a única opção. Agora, o problema de termos 24 anos sem ver o Brasil levantando uma taça é que a seleção vai perdendo um grande fator, o povo. Cara, é inegável a sensação de assistir a seleção 20 anos atrás e de assistir hoje em dia. Não há mais aquela vontade de acompanhar todos os jogos, tanto que hoje muitos afirmam que nem sequer vão torcer pela seleção. E tipo assim, só pra você ter uma comparação, se hoje em dia você for pra Colômbia, num dia em que a seleção colombiana vai jogar, o país para, cara. A maioria das populações vai trabalhar com a roupa da seleção e o dia todo só se fala nisso. Já no Brasil, cara, tirando a Copa do Mundo e a Copa América, ninguém nem sabe quando o Brasil joga. A gente só acaba descobrindo quando o calendário do Brasileirão para. E sem contar que nem os jogadores estão sentindo esse contato com a paixão da seleção, até porque muitos deixam o Brasil ainda na base, fazendo o Brasil perder diversos craques. Só que mesmo com esse tanto de coisa, o Brasil não é derrubado, porque querendo ou não, é a maior seleção do planeta. E mesmo em tempos difíceis como esse, o Brasil ainda carrega um respeito enorme. Agora você aí, você acha que realmente foi por isso que o Brasil decaiu tanto, ou acha que tem outra coisa? Já comenta aí. E cara, a Copa já começa agora, dia 11, então pra não perder nada, já desce o dedo aí no botão de se inscrever nesse canal, porque aqui você vai ficar por dentro de tudo. E sem contar que esse canal tá começando agora e a sua ajuda é muito importante pra mim, então já se inscreve, me dá aquela forcinha. E bom, esse foi o vídeo de como o Brasil saiu da glória para o fracasso total. E tchau.